Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo. Tércio Cavalcante, descrição. Ele está em pé. É branco, tem cabelos grisalhos e usa óculos. Veste calça preta, camisa polo e sapato preto. Descrição do ambiente. Paredes em pallet. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. À esquerda, uma televisão na parede. Acima, do lado direito da tela, símbolo do Educa-PE TV. Janela em estilo colonial com vários desenhos de vitrais. Abaixo, no canto inferior direito da tela, há uma janela de libras. A mais essa videoaula. Meu nome é Tércio Cavalcante, sou professor da disciplina de Lógica e Pensamento Computacional, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Nesta segunda unidade, nós vamos aprender como desenvolver um algoritmo para a resolução de um problema. Mas o que é um algoritmo? São passos detalhados e lógicos para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Dentro da construção de um algoritmo, nós podemos usar várias estruturas. E uma das estruturas mais importantes e fundamentais são as estruturas de controle. Mas o que é uma estrutura de controle? São estruturas que são utilizadas para controlar o fluxo de execução de um programa, permitindo que determinadas ações sejam realizadas com base em condições específicas. Ou seja, se a condição for satisfeita, algumas coisas vão acontecer. Se for falsa, outras coisas vão acontecer. No centro da tela, 2 fluxogramas com bolas vermelhas indicando que percorrem caminhos diferentes. Do lado esquerdo, um fluxograma azul e do lado direito, um fluxograma verde. Aqui é uma representação de como funciona uma estrutura de controle. Vejam que aqui eu tenho 2 fluxos exatamente iguais. O fluxo da esquerda está tomando um caminho e o fluxo da direita está tomando um outro caminho, dependendo da condição. Então ele começa ali no símbolo de início, chega até a condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa o bloco de comandos e vai para o final. Na estrutura da direita, ele começa no início, testa a condição, se ela for falsa, ele vai para o final do programa. Essa é a estrutura de controle mais básica da programação. Estruturas de controle se então. Do lado direito da tela, um fluxograma azul com as variáveis explicadas pelo professor. Nós vamos ter alguns desafios nessa videoaula. E esses desafios nós vamos apresentar algumas representações de algoritmos. São várias. Nós vamos utilizar pelo menos 3 em cada desafio, que é a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo. O que é uma descrição narrativa? É a linguagem natural, como nós estamos no Brasil, no caso o português. O fluxograma são passos lógicos e detalhados. E o pseudocódigo é uma linguagem informal. Então nós temos aqui a descrição narrativa e o nosso desafio é mostrar se a pessoa é maior de idade. Então o desafio pede que a gente mostre na tela seja bem-vindo, o usuário deve informar o valor da idade, a idade é informada e armazenada em uma variável. O que é uma variável? É um espaço reservado na memória para armazenar valores. Se o valor dessa variável for maior ou igual a 18, então a pessoa é maior de idade. Mostre na tela, você é maior de idade. Então, esta é a descrição narrativa. O fluxograma dessa descrição narrativa começa no início, vai para uma estrutura de condição ou de controle, de decisão, e pergunta, idade é maior ou igual a 18? Se essa condição for verdadeira, ele vai mostrar maior idade e segue para o final do programa. Se essa condição for falsa, ele segue para o final do programa. Janela do Portugal Studio. Aqui no pseudocódigo,
Vocês vejam que nesse primeiro bloco eu coloquei a descrição narrativa. Isso é obrigatório, professor? Não é obrigatório. Eu me senti confortável em ter a descrição narrativa aqui para me guiar. Então, primeiro eu tenho que mostrar na tela Seja Bem-vindo. No segundo bloco, abaixo dessa linha azul, nós temos o escopo do programa. Na videoaula anterior eu expliquei o que é um escopo. É o que está entre as chaves mais externas. Dentro do escopo do programa eu tenho um outro escopo que é da função início, também delimitada por duas chaves, uma que abre e outra que fecha. Eu declaro a variável idade do tipo inteiro, significa que eu reservei um espaço na memória para armazenar a idade. Depois eu escrevo e o computador vai mostrar na tela, seja bem-vindo. /N, eu pulo duas linhas e o computador escreve novamente na tela. Digite a sua idade. Depois, através do comando leia, ele armazena o que você digitou, o valor da idade que você digitou dentro da variável idade. Depois ele vai executar aquela estrutura de controle ou de decisão. Ele vai perguntar, se idade for maior ou igual a 18, o detalhe está entre parênteses. Por que, professor, está entre parênteses? Porque é a sintaxe da linguagem. O que é sintaxe? São palavras reservadas da linguagem que você precisa dominar. Então, se idade for maior ou igual a 18, o computador vai escrever na tela, você é maior de idade e encerra o programa. A simulação vem no bloco de baixo, onde ele escreveu lá, seja bem-vindo. Foi digitado a idade como 19 e ele colocou, você é maior de idade e finalizou o programa. Então, esse é o exemplo do pseudocódigo. Estrutura de controle se, então, se não. Do lado direito da tela, um fluxograma verde com as variáveis explicadas pelo professor. Nós temos aqui um outro desafio, baseado no anterior. Mostre se a pessoa é maior ou menor de idade, usando a estrutura se, então, se não. Eu tenho a descrição narrativa e um fluxograma, que são representações do algoritmo. Mostre na tela seja bem-vindo, o usuário deve informar o valor da idade. A idade informada é armazenada em uma variável. Se o valor da variável for maior ou igual a 18, então a pessoa é maior de idade. Até então nós já sabíamos isso. Agora, caso contrário, ela é menor de idade. Então eu vou precisar mostrar, você é maior de idade ou você é menor de idade. Então a gente percebe também essa diferença no fluxograma. Eu tenho o início, o teste, né, numa estrutura de decisão, idade é maior do que 18, se for verdadeiro, ele mostra a maior idade e finaliza o programa. Se for falso, eu mostro menor idade e finalizo o programa. Como ficaria o pseudocódigo aqui? Janela do Portugal Studio. Nós temos um bloco, que é a descrição narrativa, que eu me sinto confortável. Professor, obrigado? Não é obrigado fazer isso, não é obrigado fazer assim. Tem o escopo do programa e da função. Declaro a variável inteiro, o computador escreve seja bem-vindo, pulo duas linhas, ele escreve digite a idade, vocês digitam a idade, através do comando leia, ele reserva lá um espaço na memória e armazena o valor que você digitou na variável idade. Faz o teste, olha a estrutura de decisão, a estrutura de controle. Se idade for maior que 18, ele escreve, você é maior de idade. Se não, caso contrário, escreva, você é menor de idade. O bloco de baixo mostra um teste, seja bem-vindo, digite a sua idade, a pessoa digitou 17 e ele informou, você é menor de idade. Estrutura de controle aninhada. Então nós vamos passo a passo, vai ficando um pouco mais complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças. O que são estruturas de controle aninhadas? São estruturas utilizadas para executar diferentes blocos de código com base em várias condições, ou seja, eu vou ter mais de uma condição para testar. Essa estrutura vai permitir que você avalie várias condições em ordem
e execute um bloco de código diferente para cada condição. Vamos ver como isso não é um bicho de 7 cabeças. No centro da tela, um fluxograma azul. Bolas vermelhas percorrem um caminho verdadeiro da estrutura de controle aninhada. Então, como é que funciona uma estrutura de controle aninhada? Observem que ele já desce ali, entra numa estrutura de decisão. Se for verdadeira, ele desce e entra em outra estrutura de decisão mais interna. Se esse teste for verdadeiro, ele vai mostrar alguma coisa, desce para uma estrutura que na realidade é um conector, desce para outro conector e encerra o programa. Então, isso é o funcionamento de uma estrutura de controle aninhada. Estrutura de controle, se então, se não aninhada. Ela vai funcionar nesse desafio da seguinte maneira. Ele quer que a gente mostre se a pessoa é maior, menor ou ela tem 18 anos. Então, nós vamos usar a estrutura se então, se não aninhada. No centro da tela, fluxograma azul. Então, na primeira estrutura de decisão, eu faço a pergunta. Idade é maior ou igual a 18? Se for verdadeiro, ele vai descer e vai perguntar. Idade é igual a 18 anos? Se for verdadeiro, ele vai colocar na tela. Idade igual a 18 anos. Se for falso, é maior que 18 anos. Agora, se a primeira estrutura de decisão ela for falsa, for menor que 18, ele vai pelo caminho falso e escreve menor que 18, vai para o conector final e encerra o programa. Janela do Portugal Studio. E aqui é o pseudocódigo com essa estrutura. A gente tem ali, no primeiro bloco, a descrição narrativa e no segundo bloco, o escopo do programa e da função. Eu declaro a variável idade do tipo inteiro, ele escreve na tela seja bem-vindo, depois escreve digite a sua idade, eu vou digitar a idade, ele vai armazenar através do comando leia, né, na variável idade. Aí vem a estrutura de controle ou estrutura de decisão aninhada. Se idade for maior ou igual a 18, ele vai testar agora a segunda condição. Se idade for igual a 18, escreva, você tem 18 anos. Se não, escreva, você tem mais de 18 anos. E se o primeiro teste, né, a primeira estrutura de decisão for falsa, se idade for maior ou igual a 18, se ela for falsa, ele vai colocar o se não lá embaixo e vai escrever, você tem menos de 18 anos. Então, lá embaixo, no bloco de baixo, a gente fez um teste. Seja bem-vindo, o computador escreveu. Digita a idade, nós digitamos 18 e ele colocou, você tem 18 anos. Né? E finalizou o programa. Dicas e boas práticas da nossa videoaula de hoje são importantes. Estude o material que está no AVA. Estude o e-book, você vai encontrar e tirar todas as dúvidas que você tiver, todas as respostas você vai encontrar lá. Estrutura se então versus se então se não. A estrutura básica, como eu falei no início dessa aula, a estrutura mais básica da construção de um algoritmo é se então. Ela é útil quando você tem apenas um bloco de comandos para executar. No entanto, se houver mais de um bloco de comando para duas condições possíveis, a estrutura se então se não é a mais apropriada. Aninhamento. É possível aninhar várias estruturas se então para lidar com diferentes condições. Mas atenção, tenha cuidado com a complexidade do aninhamento excessivo, pois isso pode dificultar a sua leitura e a manutenção do código. Obrigado, estudante, por ter compartilhado da sua presença em mais essa videoaula.